Olá, eu sou Liara Andrade, sou aluna especial de mestrado da Unesp de Guaratinguetá e vou explicar um pouco sobre o funcionamento da pirólise de biomassa. Iniciando com uma introdução ao tema, a biomassa pode ser definida como toda matéria orgânica de origem vegetal, animal ou microbiana, incluindo seus resíduos e subprodutos que podem ser utilizados como fonte de energia ou para a produção de materiais e produtos químicos. Existem vários tipos de biomassa, cada uma com características e aplicações específicas. Aqui estão os principais tipos de biomassa. Biomassa agrícola, que é proveniente, por exemplo, da cana-de-açúcar, milho, trigo, arroz, entre outras. A biomassa florestal, as biomassas urbanas e de resíduos sólidos, que podem ser os resíduos domésticos, lodo de estação de tratamento de água, esgoto. Biomassa animal, como os dejetos, estrume e outros resíduos de criação animal, e também a gordura animal. A biomassa de origem marinha, assim como as algas e resíduos marinhos. Cada tipo de biomassa possui diferentes composições químicas e características que determinam sua adequação para diferentes processos de conversão, como a pirólise, fermentação, gaseificação e combustão. O Brasil é um grande produtor florestal, porém, a biomassa derivada de atividades florestais ainda apresenta pouca valorização. Muitas vezes a biomassa é deixada para decomposição natural, desperdiçando assim a energia que está contida nela. Além disso, liberando gases de efeito estufa, tais como o dióxido de carbono e o metano. Existem alguns processos termoquímicos que podem aproveitar a energia da biomassa e uma delas é a pirólise. A pirólise é a decomposição térmica de um material, na ausência de oxigênio. Ela consiste no aquecimento desse material em um meio inerte, onde ele se decompõe, gerando diferentes substâncias de menor massa molar. O processo dá como resultado 3 produtos: um sólido, chamado de char, um líquido, chamado de óleo, e um gás. No caso da pirólise da biomassa, a fração sólida é chamada de biochar e a líquida chamada de bioóleo. Aqui temos um esquema para explicar o processo. Bom, então se pega um resíduo de biomassa e se passa pelo processo da pirólise. Sendo assim, ela vai dar como resultado o biochar, que é um produto sólido rico em carbono, e ele pode ser aplicado na agricultura, sendo usado como condicionador de solo, e também no tratamento de águas, sendo usado como um adsorvente para a remoção de contaminantes. Também dá como resultado o bioóleo, que é um líquido contendo uma variedade de compostos químicos, que é utilizado como combustível e pode ser usado ou diretamente ou após um refino. No caso da biomassa, precisa passar por um refino. E também pode ser usado como matéria-prima química. Também sai uma fração gasosa que inclui gases como metano, hidrogênio, monóxido de carbono e dióxido de carbono, que podem ser usados, por exemplo, para a geração de energia. Dependendo das condições que essa pirólise é realizada, ela pode favorecer uma das frações, sólida, líquida ou gasosa. Sendo que, quando a temperatura é baixa, ocorre a produção predominante do biochar. Em temperaturas intermediárias, ocorre a produção predominante do bioóleo. Já temperaturas altas favorecem a produção dos gases. Um outro fator que influencia nas condições de pirólise é a taxa de aquecimento. Nela, se a taxa de aquecimento for lenta, é favorecido a produção do biochar, enquanto se ocorre uma taxa de aquecimento mais rápida, é favorecida a produção do bioóleo e dos gases. Aqui eu trouxe uma estrutura química de um dos tipos de biomassa, que é a biomassa lignocelulósica. Ela é composta majoritariamente por celulose, hemicelulose e lignina.
A pirólise oferece várias vantagens ao utilizar a biomassa como matéria-prima. Ela contribui para a geração de energia a partir de fontes renováveis, ajuda na gestão de resíduos agrícolas, florestais e urbanos, convertendo-os em produtos de valor agregado, promove práticas sustentáveis ao reduzir a dependência de combustíveis fósseis e mitigar o impacto ambiental, e facilita o armazenamento e o transporte de produtos energéticos. Quanto à relevância, é um campo de pesquisa que vem sendo explorado de forma crescente nos últimos 10 anos, com mais de 19 mil artigos encontrados relacionados à pirólise de biomassa na base Scopus, além de ter relevância internacional, sendo a maior parte desses artigos da China, Estados Unidos e da Índia, e tendo energia como principal campo de exploração. Uma área que vem sendo explorada junto à pirólise de biomassa é a copirólise da biomassa com plástico. A copirólise é um processo de pirólise combinada, que permite transformar a biomassa junto com o plástico em um líquido com um alto potencial energético. Pesquisas indicam que a qualidade e a quantidade de bioóleos obtidos da copirólise de biomassa com plástico são maiores do que aquelas obtidas somente com a biomassa. Então, o intuito dessas pesquisas são pegar um resíduo, juntar com outro resíduo e gerar um combustível. Eu trouxe aqui alguns exemplos dessas pesquisas. O primeiro deles é a copirólise de lodo de esgoto com polietileno rico em hidrogênio, efeitos na promoção sinérgica e na qualidade do bioóleo. O objetivo desse trabalho foi melhorar a qualidade do bioóleo através da copirólise do lodo de esgoto com plásticos ricos em hidrogênio. O método utilizado foi de rastreamento in situ e os resultados foram: a promoção sinérgica foi causada pela liberação de radicais livres, o efeito sinérgico de promoção foi 190% maior no lodo misturado com o polietileno de alta densidade do que o lodo misturado com polietileno de baixa densidade. Além disso, se notou uma redução de gases poluentes quanto ao dióxido de nitrogênio e de enxofre, melhorou a degradação de grupos funcionais oxigenados e resultou em 2,7 vezes mais hidrocarbonetos no bioóleo em comparação com a pirólise do lodo isoladamente. Além disso, a mistura do polietileno de baixa densidade produziu mais compostos de naftaleno, enquanto a mistura do polietileno de alta densidade produziu mais hidrocarbonetos aromáticos monocíclicos. E a conclusão que eles tiveram com esse trabalho foi que a copirólise promove a disposição limpa e a utilização eficiente de resíduos de lodo de esgoto e plástico, melhorando a qualidade dos produtos resultantes. O segundo trabalho que eu trouxe estudou o efeito sinérgico da Chlorella vulgaris, que é uma árvore ornamental, e do polietileno no processo de copirólise com base na análise cinética e termodinâmica. O objetivo desse estudo foi investigar o comportamento da pirólise da alga e do polietileno em diferentes proporções de mistura e taxas de aquecimento, e também analisar os efeitos sinérgicos entre os materiais através das análises cinéticas e termodinâmicas. Como metodologia, foi utilizado um analisador termogravimétrico para rastrear o processo de copirólise e realizadas as análises de curva termogravimétrica e derivadas termogravimétricas. Como resultados, foi obtido que a energia de ativação média das misturas durante a copirólise é significativamente menor do que o esperado, indicando sinergia positiva, e que também a energia de ativação média da mistura de 3 unidades de biomassa para 1 de polietileno é 6% menor do que a da pirólise sozinha da biomassa,
A mistura de 3 partes de biomassa para uma parte de plástico é identificada como a mais eficiente. E como conclusões, a copirólise de biomassa e polietileno é benéfica para o processo de decomposição e a proporção de mistura 3:1 de biomassa e plástico é a mais favorável para a reação. O terceiro estudo que eu trouxe se chama Alimentando a Sustentabilidade, copirólise de biomassa de microalgas e resíduos de plástico para energia renovável e mitigação de resíduos. O objetivo desse trabalho foi investigar como a copirólise de resíduos plásticos e biomassa de microalgas pode superar os problemas associados aos biocombustíveis de microalgas e aos resíduos plásticos, proporcionando benefícios sinérgicos para a produção de combustíveis e produtos de valor agregado. Como resultados, a copirólise melhora a qualidade do bioóleo, inibindo a transformação de oxigênio e nitrogênio em bioóleo e aumentando a conversão desses elementos em produtos gasosos. A produção de materiais de valor agregado, como produtos químicos e absorventes poluentes, melhoria na gestão de resíduos plásticos e biomassa de microalgas. O processo de copirólise é altamente eficiente, aumentando a liberação de oxigênio como água e a conversão de nitrogênio em produtos gasosos. E conclusões: a copirólise de resíduos plásticos e biomassa de microalgas é uma solução viável para melhorar a qualidade dos biocombustíveis e gerenciar resíduos de forma sustentável. A copirólise oferece uma solução ecologicamente aceitável para a gestão de resíduos e a produção de energia renovável. A otimização dos processos de copirólise e a investigação de novos catalisadores e tecnologias são essenciais para maximizar os benefícios. A viabilidade econômica e os desafios técnicos precisam ser abordados para a implementação comercial bem-sucedida da copirólise e que esse estudo contribui significativamente para a pesquisa na área de copirólise de biomassa e resíduos plásticos, oferecendo uma solução prática para enfrentar os desafios energéticos e ambientais. O quarto artigo que eu trouxe se chama Copirólise Catalítica de Vachellia farnesiana, que dessa vez também é uma árvore, só que conífera, com plástico de polipropileno, também trouxe um outro plástico, para produzir bioóleo. Estudo de otimização de parâmetros. O objetivo desse trabalho foi investigar a copirólise catalítica de biomassa da árvore e do plástico polipropileno, usando o catalisador, dessa vez, de carbonato de sódio, para produzir óleo de alta qualidade e otimizar as condições do processo para maximizar o rendimento e qualidade do óleo. Como resultados foram obtidos, as melhores condições do processo foram encontradas a 450 graus Celsius, 40 minutos e 5% em peso de catalisador. Sob essas condições, obteve-se um rendimento máximo de óleo combustível de aproximadamente 64%. A temperatura, a proporção de biomassa e plástico e os parâmetros do catalisador tiveram os efeitos mais significativos na melhoria da qualidade do óleo. A utilização do catalisador aumentou os rendimentos e o valor calorífico bruto, GCV, do óleo. Revelou-se a presença de alcanos e alcenos juntamente com menos oxigenados, e isso melhorou o GCV do óleo, que é o valor calorífico bruto. O catalisador aumentou as concentrações de alcanos e alcenos e álcoois, enquanto reduziu ácidos, éteres e cetonas, melhorando a qualidade do óleo. Como conclusões, a copirólise catalítica da árvore e do plástico usando o catalisador é eficaz para produzir um óleo de alta qualidade com rendimento otimizado.
o catalisador desempenhou um papel crucial na melhoria de qualidade do óleo, aumentando a presença de alcanos e alcenos e reduzindo compostos indesejáveis como ácidos, éteres e cetonas. Além disso, as condições de 450 graus Celsius, 40 minutos e 5% em peso de catalisador foram ideais para maximizar o rendimento e a qualidade do óleo. Já o quinto e último artigo que eu trouxe se chama Revisão da copirólise de biomassa agrícola e de resíduos de máscaras faciais médicas descartáveis para a produção de combustível verde, avanços recentes e modelos termocinéticos. O objetivo deste trabalho era melhorar a qualidade do bioóleo produzido a partir da biomassa lignocelulósica através da copirólise com resíduos plásticos ou poliméricos. Além disso, explorar o potencial das máscaras médicas descartáveis como candidatos de copirólise com biomassa. Como resultados, foram obtidos que a observação de um efeito sinérgico claro durante a copirólise, melhorando a eficiência da decomposição da biomassa e dos plásticos. A copirólise com resíduos plásticos, especialmente máscaras médicas descartáveis, resultou em bioóleo com melhores propriedades físicas e valores de aquecimento em comparação com o bioóleo de biomassa pura. E também a identificação de parâmetros de processo, proporções de mistura e tipos de catalisadores que otimizaram a produção do bioóleo. Como conclusões, obteve-se que a copirólise de biomassa lignocelulósica com resíduos de plástico é uma tecnologia viável e promissora para melhorar a qualidade do bioóleo e que também a otimização dos parâmetros do processo, o uso de catalisadores e a aplicação de modelos avançados são essenciais para alcançar padrões comerciais de produção de bioóleo. Bom, finalizando, as conclusões que obtive com essa pesquisa foi que a pirólise de biomassa, ela representa uma promissora e versátil tecnologia para a conversão de resíduos orgânicos em produtos de alto valor agregado. Esse processo termoquímico, realizado na ausência de oxigênio, oferece diversas vantagens, incluindo a capacidade de utilizar uma ampla gama de biomassas, desde resíduos agrícolas e florestais até algas e resíduos urbanos, além da mistura com os plásticos, assim como foi comentado. Além disso, ao transformar biomassa em energia e produtos químicos renováveis, a pirólise ela contribui significativamente para a redução da dependência de combustíveis fósseis, mitigação de impactos ambientais e promoção da sustentabilidade. Portanto, a pirólise de biomassa não apenas oferece uma alternativa viável e sustentável para a produção de energia e materiais, mas também representa um passo importante em direção a um futuro energético mais limpo e ambientalmente responsável. Agradeço a atenção.